Bom, então, nós vamos hoje dar continuidade à nossa discussão sobre o uso da transformada de Laplace como ferramenta para na análise de circuitos de corrente contínua. Então, só recontextualizando tudo, né? Nós, no segundo estágio dessa disciplina, nós começamos a estudar, investigar, né, o comportamento de circuitos, comportamento transiente de circuitos que contém capacitores e indutores, certo? Então, nós vimos que para esses circuitos, e no caso que a gente estuda nessa disciplina, que é o caso de circuitos de corrente contínua, né, tensão em correntes contínua, só é interessante, né, só esses elementos, quando presentes no circuito, só exibem comportamento, né, interessante, quando eles estão submetidos a grandezas que estão variando no tempo, né, tensões ocorrentes. Então, no regime permanente, né, basicamente, a gente não tem nenhum interesse, ou o nosso interesse é mínimo, né, em determinar o comportamento desses elementos, porque o comportamento deles é trivial, né, então a gente sabe que o capacitor, né, no circuito de corrente contínua, ele vai tender a um regime permanente, no qual a tensão sobre os terminais desse capacitor vai ser constante, né, se essa tensão for diferente de zero, ele vai ter uma energia armazenada, e o indutor vai ter um comportamento em regime estacionário de corrente constante, né? Também vai armazenar uma certa energia, se essa corrente for diferente de zero. Mas, né, esses elementos, no regime estacionário, né, o indutor, o comportamento dele, do ponto de vista do circuito, ele se comporta da forma idêntica a um curto, né? E o capacitor vai se comportar como um circuito aberto, né? Então, quando a gente analisa no regime estacionário, a gente tem, assim, pouco interesse, né? Esses elementos têm pouca informação que a gente precisa para poder determinar o comportamento deles. Então, a gente foca, né, no comportamento transiente, né? Que é aí quando realmente a gente tem, né, uma diversidade ou uma complexidade, né, maior, e é quando alguns comportamentos interessantes aparecem no circuito, na presença desses elementos. Certo? Então, a gente fez essa análise baseada nas equações diferenciais do segundo estágio, e aqui, nesse terceiro estágio, né, a última parte da disciplina, a gente vê, né, como utilizar uma nova ferramenta para que a gente possa analisar esses circuitos, e agora essa ferramenta vai nos possibilitar, inclusive, que a gente escape, né, entre aspas, né, substitua o problema de estar resolvendo equações diferenciais por um problema diferente, né, de solucionar equações algébricas num outro domínio, e aí a gente vê que isso tem algumas vantagens. Então, hoje a gente continua discutindo, né, o uso da transformada de Laplace, e hoje a gente vai já, né, discutir, né, como é que a gente utiliza a transformada de Laplace para fazer uma análise de circuitos, certo? No domínio dessa transformada. Então, afinal de contas, né, o que é que essa transformada vai nos trazer de novo, né, considerando agora a análise de circuitos que a gente tratou desde o primeiro dia, né, de aula dessa disciplina. Então, a aula passada a gente discutiu que a transformada de Laplace, né, a gente tem duas categorias de transformadas que o livro aborda, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem as transformadas funcionais, que são, basicamente, o conjunto de transformadas de funções no tempo, né? Então, dado uma função qualquer no tempo, se essa função for parcível, né? Se ela tiver se você puder associar essa função a uma transformada de Laplace, e essa condição está relacionada à convergência da integral de Laplace, né? Então, a transformada de Laplace associada àquela função é que a gente chama de transformada funcional.
E a gente viu uma segunda, segundo grupo, né, uma segunda categoria de transformada, que é a questão da transformada operacional, certo? Então, a transformada operacional é como que você diz, né, como que você transforma, né, vamos dizer assim, qual é a operação correspondente no domínio de Laplace a uma operação qualquer que você aplica numa função no domínio do tempo, né? Então, se você deriva a função no domínio do tempo, se você integra essa função, se você pega essa função e soma com outra função, se você tiver fazendo qualquer operação nessa função, né, a transformada dela, né, no domínio de Laplace também pode estar se modificando. Então, como essa transformada se modifica de acordo com a operação que você faz no tempo, é o que a gente chama de transformada operacional. Então, a gente tem uma relação que nos dá, né, qual vai ser o efeito no domínio de Laplace da aplicação de uma derivada no domínio do tempo, da aplicação de uma integral no domínio do tempo, etc, etc. Então, isso aqui o livro chama de transformada operacional e essas transformadas operacionais são mais popularmente conhecidas, né, na literatura, nos livros que vocês vão utilizar na disciplina de controle analógico e na disciplina de análise de sinais e sistemas como propriedades da transformada de Laplace, certo? Essas duas categorias aqui de transformadas vão nos ajudar, né, vão ser úteis para que a gente possa trabalhar com problemas envolvendo transformadas de Laplace. E hoje a gente vai ver, quando a gente começar a falar sobre análise de circuitos, a gente vai ver exatamente a utilidade dessas duas coisas aí. Bom, mas hoje a gente começa a discutir, né, integrar esse novo conceito da transformada de Laplace dentro do conjunto de ferramentas que a gente já tem para fazer análise de circuitos. Então, a gente vai ver aí como é que a gente vai casar, como é que a gente vai utilizar as duas coisas para fazer a análise de um circuito. Então, primeira coisa que a gente tem que observar, né, quando a gente fala de análise de circuito, são as leis fundamentais que nós utilizamos nessa disciplina, para desenvolver todos os métodos de análise de circuito que a gente tem hoje, né, que a gente conhece, que a gente discutiu na disciplina. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é como é que definir como é que as leis de Kirchhoff, né, vão se comportar, né, nesse novo panorama, né? Se a gente incorpora agora a transformada de Laplace, qual é o efeito que essa transformada vai ter nas leis de Kirchhoff, certo? Porque se a gente determinar, né, a relação entre essas duas coisas, a gente basicamente determina aí como que a gente pode utilizar as leis de Kirchhoff agora nesse novo domínio. Então, esse é um ponto. E aí a gente vai ver, né, fazer a análise aí de um circuito no domínio de Laplace, certo? Então, ver como é que a gente utiliza a transformada diretamente para fazer a análise do circuito. E, por fim, eu não sei se vai dar tempo de falar hoje, mas a gente vai falar sobre os componentes, né? Como é que a gente transforma, vamos dizer assim. A gente vai ver que vai ser possível que a gente pegue um diagrama de circuito que está no domínio do tempo, né? Que a gente sabe as relações entre tensão e corrente para cada elemento no domínio do tempo, e transformar aquele circuito diretamente num diagrama de circuito no domínio de Laplace, ou no domínio da frequência. E aí fazer a análise para a resolução, para identificar a grandeza que a gente quer identificar, totalmente no domínio de Laplace, incluindo o diagrama do circuito, certo? Então a gente vai ver como é que a gente faz essa representação, né, de componentes de circuitos no domínio de Laplace. Então esse assunto é conteúdo do capítulo 12, certo? Do livro texto. Bom, então, novamente, relembrando o que é que a gente está falando aqui, né? A gente já discutiu isso aqui nas duas aulas passadas, né? O que é a transformada de Laplace. Então, dado uma função no tempo, né? Que ela é contínua por pedaços e de ordem exponencial, ou seja, ela não cresce mais que funções exponenciais. A gente associa essa função, né? Uma outra função, uma função f de t, a gente associa uma função f de s, essa função f de s ela é obtida fazendo o cálculo dessa integral aqui, que é uma integral imprópria, certo? Então, essa integral aqui, ela tem uma região de convergência, né? E essa é uma variável complexa, certo? Então, aqui,
a gente define a transformada de Laplace como sendo essa função FDS, se ela existir para essa função FDT, né? E agora a gente tem, né, a diferença de que a gente agora trabalha num domínio, uma função que está no domínio de S, né? A gente já viu que S é uma unidade de frequência, por conta da definição dessa exponencial aqui, certo? E isso é o que a gente chama de transformada de Laplace, né? De uma função FDT no tempo. A gente já discutiu também, né, só relembrando aqui, por que que a gente quer, por que que a gente quer adicionar, entre aspas, essa nova complicação, né, calcular essa integral imprópria aí, por que que a gente se dá esse trabalho, né? Então, a gente viu que é porque, né, uma vez eu tenho um problema para modelar, né, se eu tiver um circuito muito complicado envolvendo capacitores e indutores, se eu tiver muitas malhas ou muitos componentes nesse circuito, a gente vai obter, na modelagem de uma grandeza qualquer, de uma tensão de uma corrente, uma equação diferencial de ordem possivelmente elevada, muito elevada, certo? E aí a gente se depara com o problema de resolver essa equação aqui no domínio do tempo, né? Esse problema geralmente pode ser resolvido para circuitos lineares, só que ele pode ser bastante complicado, né? Pode envolver integração, diferenciação de funções, várias integrações, várias diferenciações, para que a gente encontre essas grandezas que a gente quer. E, bom, integrar e diferenciar são, dizer assim, são operações que você faz em funções, mas essas operações têm um custo, né? Principalmente se você tiver um sistema muito complicado, o custo computacional dessas operações pode ser alto, certo? Então, fazer essa resolução do problema por essa via de equações diferenciais pode ficar muito complicado para a gente. Então, a gente tem a alternativa, né, de utilizando a transformada de Laplace para representar o problema que a gente quer resolver, né, simplificar essa equação. Ao invés de ter em mãos uma equação diferencial, agora tem uma equação algébrica, né, e essa equação algébrica não vai envolver nenhuma operação de integração e diferenciação, né, nesse domínio aqui, no domínio S. E aí a gente pode, ao invés de encontrar f de t, né, no domínio do tempo, encontrar f de s no domínio de Laplace. E aí, ao encontrar f de s nesse domínio de forma mais simples, né, a solução no domínio do tempo a gente encontra fazendo um mapeamento inverso, né? Então, partindo de f de s e buscando quem é o f de t que está associado a f de s, certo? Então, a gente faz esse caminho inverso aqui, né, esse caminho alternativo, né, para encontrar a solução. E esse caminho alternativo aí, na maioria das vezes, ou quando faz sentido utilizar essa metodologia, nos provê essa solução aqui de forma mais simples, né? Sem com o menor esforço aí, matemático e computacional. Então, é por isso que a gente quer incorporar essa ideia de transformada de Laplace agora na análise de circuitos para nos ajudar, né, na solução de problemas de circuitos que são mais complexos do que os circuitos que a gente viu no segundo estágio. Bom, então, aula passada, como a gente viu, nós falamos de transformadas funcionais, e aqui a gente tem, né, uma tabela, né, das principais funções que a gente tem, que aparecem para a gente na análise de circuitos, né, que são essas funções aqui, a gente já discutiu isso na aula passada, né, e aí cada função dessa, né, a gente tem uma transformada, né, que é uma função f de s, que está aí no domínio de Laplace, certo? E essa função, ela é o que a gente chama de transformada de Laplace da função no tempo. Então, veja que uma primeira coisa que a gente observa é que para os circuitos que a gente analisa, né, existe um conjunto aí, mais ou menos, aqui a gente tem 1, 2, 3, mais ou menos 11, né? Tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, não, 9 funções aqui, né? Que a gente tem listadas, e essas funções basicamente englobam aí a maior parte dos comportamentos, vamos dizer assim, que a gente espera encontrar num circuito elétrico, certo? Que tenha capacitores e indutores, por exemplo, certo? Então, do ponto de vista de, vamos dizer assim, se preocupar, né, nessas funções, quais são as transformadas, quais são as possíveis funções FDT que a gente tem aqui
determinar aquela integral, a transformada dela, para análise que a gente faz, né, um número relativamente pequeno dessas funções existe, né, vai aparecer para a gente ter que trabalhar com elas, e essas transformadas aqui também já são fáceis de calcular, né, estão inclusive tabeladas, né, então a gente tem uma tabela já nos dizendo qual é a transformada para cada uma dessas funções. Então, o primeiro ponto que a gente tem que salientar aqui é que essa função f de t da transformada, ela não é uma função, ela é uma função geral, né, se ela atender às condições de existência da transformada, a gente associa uma transformada àquela função, mas no que a gente vai se ater, né, na análise de circuitos, a gente está interessado no conjunto mais específico dessas funções, e aí a gente tem essa tabela que associa as transformadas à função no tempo, né? Em outras palavras, a gente não precisa ficar se preocupando tanto, né, naquela integral, né, e a gente pode focar nas funções que a gente precisa, que a gente vai encontrar nos circuitos. Bom, um outro ponto que a gente viu na aula passada é a questão das transformadas operacionais ou propriedades da transformada, né, então a transformada de Laplace tem essas propriedades, vamos dizer assim, que associam, né, uma operação no domínio do tempo a uma operação no domínio S, né, então a gente viu que, né, a gente tem essas, na aula passada, a gente viu que a gente tinha essas propriedades aqui, certo? Então, o mais importante aqui para a gente é a questão da operação de derivação de integração, né? Então, se a gente observa aqui, derivação e integração no domínio do tempo, significa que você está aplicando uma operação de derivada de integral na sua função, então a gente tem aqui derivada primeira, derivada segunda, derivada de ordem n, integração aqui da função no tempo, né? E veja que essas operações no domínio de Laplace, elas são muito mais simples de executar do que no domínio do tempo, né? Então, no domínio de Laplace, né, uma derivada primeira, né, é simplesmente a multiplicação de S pelo valor da sua função, da transformada da sua função original, subtraído do valor de f de t, né, calculado em t igual a zero. Então, essa operação aqui só envolve uma multiplicação por S, que é uma multiplicação de uma função complexa por um número complexo, né, uma variável complexa, e a subtração de um número aqui, né, de F0. Então, essa operação aqui só envolve multiplicação e subtração, né, enquanto que essa operação aqui envolve diferenciação. Então, essa é a vantagem, né, uma das vantagens que eu mencionei, né, de trabalhar nesse domínio. Essas operações de derivação e de integração se tornam muito mais simples de serem executadas no domínio S, né? Então, a gente tem esse conjunto também de propriedades aqui que vão mais ou menos englobar, né, as operações que vão aparecer para a gente representar, né, uma determinada grandeza no circuito elétrico, né? Então, se a gente imaginar os circuitos RLC, né, iam aparecer nas expressões de circuito RLC derivadas até derivadas de segunda ordem, né? E aí, no caso, né, no domínio S, a gente tem expressões, né, que vão ser utilizadas, né, para análise daquele circuito no domínio de Laplace, e vão envolver, né, por exemplo, essa operação aqui de derivada primeira e essa operação de derivada segunda. Então, a gente tem essas operações aqui e, em particular, derivação e integração é o ponto-chave, né? Essa simplicidade aqui de você representar essas operações no domínio do tempo, no domínio da frequência, é o que faz com que a gente recorra à transformada de Laplace, né, como um método aí de auxílio na análise de circuitos. Ok? Então, a gente tem também essa tabela, né, com as propriedades mais importantes, e a gente também discutiu isso aqui, como vocês bem lembram, na aula passada. Bom, então, para a gente começar a discutir, né, a aplicação dessa transformada de Laplace na análise de circuitos, a gente tem que discutir novamente as leis de Kirchhoff, certo? E saber, né, como é que se a gente tiver que mudar o domínio do problema, né, se a gente sair da análise no domínio do tempo para a análise no domínio de Laplace,
Que tipo de lei eu vou utilizar, né, para escrever minhas expressões de domínio de Laplace, né? Será que as leis de Kirchhoff são válidas lá também, né, ou será que elas vão mudar? Então, a primeira pergunta que a gente tem que responder é essa, já que as leis de Kirchhoff são a base, né, de todos os métodos de análise de circuito que a gente viu até hoje. Bom, então, se vocês observarem, né, que vamos pegar aqui primeiramente a lei de Kirchhoff das tensões, e a lei de Kirchhoff das tensões para a gente nos diz o seguinte, né, numa malha fechada, num dado circuito, né, no domínio do tempo, se você sair somando as tensões, somando algebricamente, né, respeitando os sinais e as polaridades, você sempre tem que obter, né, que é numa malha fechada, a soma dessas tensões aqui tem que dar zero, certo? Então, isso aqui é o que nos diz a lei de Kirchhoff das tensões, e isso aqui está diretamente relacionado à conservação de energia no circuito isolado. E se a gente observar agora o circuito no domínio da frequência, né? Em outras palavras, se a gente, ao invés de observar a função no domínio do tempo, a gente observar a transformada dela no domínio da frequência. Essa relação aqui ainda é válida? A resposta é sim, essa equação. A mesma lei de Kirchhoff que vai ser válida para as funções no tempo, vai também ser válida para as funções no domínio da frequência. Bom, isso aqui é fácil de você demonstrar apenas aplicando a propriedade de linearidade, né, da transformada de Laplace. Então, deixa eu só pegar a caneta aqui. Bom, a propriedade de linearidade, né, da transformada de Laplace, ela diz que a transformada da soma de funções é a soma das transformadas, certo? Então, aqui, né, se eu pego essa expressão, se eu pego essa expressão aqui no tempo, né, no domínio do tempo, e aplico a transformada de Laplace aqui dos dois lados, né, então eu tenho a transformada de Laplace dessa soma aqui, né, então vamos colocar aqui a transformada de Laplace do somatório aqui, né, em N, V, N de T, isso aqui igual a zero, né, porque a transformada de Laplace de zero vai ser zero, então se eu aplicar isso aqui vai ser igual, né, a transformada de Laplace das funções, da soma, né, dessas transformadas individuais. Então, a transformada da função V1 mais a transformada da função V2, certo? Etc. Até a última função. Aí, isso aqui vai ter que ser igual a zero, né? Até a função Vn. Então, veja aqui, né? Se eu aplicar a transformada de Laplace aqui dos dois lados dessa equação, eu vou obter essa equação aqui, e essa equação aqui, a segunda equação, está me dizendo que a lei de Kirchhoff das tensões vai valer também no domínio de Laplace, certo? Então, se eu estou trabalhando com as transformadas dessas funções ao invés das funções no tempo, né? Se isso agora são funções de S, essa propriedade também vale no domínio de Laplace. Então, isso aqui é uma notícia, né, boa, significa dizer que, né, eu posso também utilizar no domínio de Laplace a lei de Kirchhoff das tensões, isso aqui vai, assim, da mesma maneira que eu utilizo no domínio do tempo, certo? De forma idêntica, né, a gente tem o caso da lei de Kirchhoff das correntes. Então, a lei de Kirchhoff das correntes nos diz, né, que para um dado nó do circuito, a soma algébrica das correntes, né, respeitando aí a orientação, né, os sinais de cada uma das referências que a gente tem no circuito, a gente tem que ter isso aqui, né, somando todas as correntes que estão, vamos dizer assim, chegando e saindo do nó, essa soma aí tem que ser zero, porque a carga tem que se conservar naquele nó. Então, novamente, se eu pego essa expressão e aplico a transformada de Laplace aqui do lado esquerdo e do lado direito, a transformada de zero vai dar zero, e a transformada dessa soma aqui vai dar a soma das transformadas. Então, eu vou ficar com a soma das transformadas de cada uma dessas correntes aí, significando dizer também, né, que no domínio de Laplace, essa lei de Kirchhoff das correntes aqui, ela também é válida. Ela vale da mesma maneira que vale no domínio do tempo. Ok? Então, a primeira pergunta aí que a gente tem que responder está respondida, né? Como é que as leis de Kirchhoff vão se comportar com relação à transformada de Laplace? Bom, da mesma maneira, né?
Ou, caso você tenha a função no tempo, ou a transformada dela no domínio S, né, a lei de Kirchhoff das tensões, ela vale da mesma maneira, né, certo? Ela implica as mesmas relações no domínio do tempo e no domínio de Laplace, e também a lei de Kirchhoff das correntes vai implicar as mesmas relações nos dois domínios, certo? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida com relação a isso aqui? É esse ponto que a gente discutiu agora. Veja que isso aqui é crucial, certo? Porque se a transformada de Laplace implicasse alguma modificação nessas leis aí que a gente utiliza como base, então tudo que a gente viu até agora teria que ser revisto, certo? De alguma maneira, porque se essas leis mudassem, né, de um domínio para o outro, as regras de análise do circuito no domínio de Laplace seriam diferentes das regras de análise do circuito no domínio do tempo, e isso causaria uma confusão muito grande, né? Não justificaria o uso dessa transformada, né, na análise de circuitos. Mas veja que aqui ela entra como uma ferramenta que vai acrescentar, ela não vai mexer em nada que a gente viu anteriormente, né, para os métodos de análise de circuito que a gente conhece. Bom, então, essa primeira parte a gente já venceu. Então, uma questão interessante, né, que eu falei, que ajuda a gente a entender a interpretação dessas grandezas aí, é a questão das unidades, né? Qual seria, né, qual seria a unidade, né, de uma função no domínio de Laplace, né, com relação à unidade da função no domínio do tempo, certo? Então, para vocês, né, a unidade no domínio de Laplace, se eu tenho um volt no domínio do tempo, qual seria a unidade no domínio de Laplace para uma função que tem unidade volt no domínio do tempo? A unidade se manteria idêntica ou a unidade dessa função no domínio de Laplace vai mudar? Pergunta aí. Quem acha que é a mesma unidade, quem acha que a unidade muda? Alguém falou aí no chat, muda. Bom, então, vamos ver, né? Vamos ver o que é que acontece, né, com a questão das unidades. Então, veja que, se a gente faz a transformada de Laplace de uma função no tempo, né, que tem unidade de volt, né, que é uma tensão, né, uma diferença de potencial, essa função V de t, ela tem unidade, né, ela tem, a unidade dela é volt, certo? Então, como é que a gente descobre qual vai ser a unidade de V de S, né, da transformada de Laplace? Bom, primeiramente a gente vai lembrar de algumas coisas, né? Então, essa unidade S, né, pelo fato dela estar nesse produto aqui, né, no argumento dessa exponencial, então essa exponencial é apenas definida para um número, né? A gente sabe que tempo aqui a gente está considerando como tem unidade de segundo, então S tem que ser um sobre segundo para que essa exponencial aqui faça sentido, né? Para que isso aqui seja um número. E é daí que a gente sabe que S é uma frequência, né? S tem unidade de frequência. Bom, então, S a gente sabe que tem unidade de 1 sobre segundo, e aqui agora a gente quer saber qual a unidade de V de S, né? Para saber a unidade de V de S, a gente tem que saber o que é que essa operação aqui está fazendo, né, com essa função V de t. Então, estou basicamente pegando V de t, né, integrando com relação ao tempo, né. Então, eu estou pegando uma função, né, que tem unidade volt e estou integrando por uma variável, né, numa variável que tem unidade tempo, né, no caso, unidade de tempo, que é a unidade de segundo. Então, basicamente, estou fazendo um somatório aqui, né, infinitesimal, né, um limite de um somatório infinitesimal, no qual, né, cada termo no somatório, né, infinitesimal, ela tem um termo que tem unidade de volt multiplicado por um termo que tem unidade de segundo, certo? Ou seja, pela definição dessa integral aqui, né, sabendo a unidade de V e sabendo a unidade de dt, eu sei que
a unidade de V de S, né, do resultado dessa integral, vai ser o produto dessas duas unidades, certo? Volt e segundo. Exatamente, volt vezes segundo é exatamente a unidade desse produto aqui de V de T, né, multiplicado por dt, dado que essa exponencial aqui é apenas um número, né, o exponencial de um número não tem unidade. Ok? Então, se a gente fizer da mesma maneira para a corrente, né, e observar aqui, a corrente ela tem a transformada de uma função que tem unidade de ampere, né, vai ter unidade de ampere multiplicado por tempo, certo? Então, a unidade da transformada de uma corrente vai ser ampere multiplicado por segundo. Então, veja que, né, do domínio do tempo para o domínio de Laplace tem uma mudança aqui, né, em termos de que essa transformada aqui, a unidade dela não vai ser mais a mesma unidade da função no tempo, mas ela vai ser a unidade da função no tempo multiplicada pela unidade de tempo, né, o segundo aqui no caso. Ok? Então, uma observação, certo? Essa análise das unidades, mais para frente a gente vai ver que vai ser interessante quando a gente estiver falando sobre a representação de cada elemento no domínio da frequência, né? E o que aquele elemento, como é que a gente atribui uma unidade, né? Para aquele elemento, né? Para a relação entre tensão e corrente daquele elemento no domínio da frequência. Né? A gente já viu que no domínio do tempo a gente tem as unidades que a gente conhece, né? Para o capacitor, a capacitância, para o indutor, a indutância, para o resistor, a resistência, certo? Mas e no domínio de Laplace? Será que essas relações, né? Será que a gente tem que modificar essas constantes de proporcionalidade, né, entre tensão e corrente? E se agora a gente tiver a transformada da tensão e da corrente? Como é que a gente relaciona novamente? Será que a gente tem as mesmas expressões? A gente vai ver isso mais para frente. E a análise das unidades é importante para a gente entender, né, algumas coisas. Ok? Vamos dar uma pausa aí de 5 minutos, certo? E aí a gente volta para discutir um exemplo aí de análise de circuito utilizando a transformada de Laplace, diretamente. Então, 10h47 a gente volta e retorna a aula.
Bom, pessoal, vamos voltar aqui à aula, né? Então, vamos, né, ver aqui o primeiro exemplo de análise que a gente que a gente vai fazer utilizando, né, a transformada de Laplace como uma forma aí da gente analisar o circuito. Então, a gente tem aqui esse circuito, certo? O circuito aqui, o circuito RC típico, né, com resistor e capacitor aqui, e aqui uma resposta ao degrau, né? Então, uma fonte de tensão conectada a esse circuito no instante inicial, né? E aí a gente tem aquele problema típico do circuito RC, que a gente precisa determinar aí o comportamento da tensão sobre o capacitor, né? No caso aí a gente sabe que esse capacitor, ele vai, quando essa fonte for conectada, esse capacitor vai se carregar, né? Até que o valor da diferença de potencial sobre os terminais do capacitor seja idêntico aí à diferença de potencial da fonte, e aí nesse momento a corrente vai cessar no circuito e o circuito vai atingir o regime estacionário, né, até que alguma outra coisa aí aconteça nesse circuito. E o capacitor vai se comportar como um curto. Bom, então, como é que a gente analisa esse circuito aqui, né? Então, a gente começa... a gente pode começar aqui fazendo no domínio do tempo, né? Então, a gente sabe, né, se a gente aplicar a lei de Kirchhoff das tensões nessa malha fechada aqui, a gente obtém essa equação aqui, certo? Então, sinal trocado aqui da fonte de Vs vem para o outro lado da equação, né? Então, a gente fica com a diferença potencial da fonte igual a soma das diferenças aqui no resistor e no capacitor. Isso aqui a gente sabe como é que a gente obtém, né? E a gente pode fazer, o que a gente pode fazer aqui é escrever, né, essa expressão aqui em função da corrente, certo? Então, a gente tem queda de potencial em cima do indutor, do resistor, expresso como sendo resistência vezes a corrente, né? Então, a primeira simplificação que a gente pode fazer, né? Mas essa corrente aqui a gente pode também expressar como sendo, né, em função da variação de tensão nos terminais do capacitor, já que esses elementos estão em série, né? Então, a corrente nesse circuito aí, a gente sabe que ela tem que ser dada por, né, capacitância vezes a derivada dessa tensão no tempo, porque é a mesma corrente que passa pelo resistor, passa pelo capacitor, certo? Então, essa é a equação diferencial que a gente obtém para esse circuito aqui, né? Se a gente divide os dois lados por RC, ainda dá para dar uma simplificada nela, né? Mas essa é a equação diferencial que a gente tem em mãos aqui, né? Então, a partir do momento que a gente tem essa expressão aqui da lei de Kirchhoff no domínio do tempo, na parte que a gente obteve aplicando a lei de Kirchhoff no domínio do tempo, a gente tem dois caminhos, né? Ou a gente resolve essa equação aqui no domínio do tempo, que obtém a solução dela, a gente viu como fazer isso no segundo estágio, ou a gente pode utilizar a transformada de Laplace como método, né, para solucionar essa equação aqui. E aí, para a gente utilizar esse método da transformada de Laplace, o que a gente tem que fazer, né, a gente tem que transformar essa equação aqui, que está no domínio do tempo, numa equação correspondente no domínio da frequência, né? Como é que a gente faz isso? Bom, a gente usa essa igualdade aqui, né, de forma que a gente possa obter uma expressão no domínio de Laplace, certo? Utilizando a transformada de Laplace. Então, como fazer isso? Eu aplico a transformada de Laplace desse lado, do lado esquerdo da equação e do lado direito da equação, certo? E aí, ó, essa igualdade aqui, né, vai me garantir, né, que a transformada dos dois lados é idêntica, né? Então, eu vou fazer justamente isso aqui, né? Aplica a transformada de Laplace para essa função v de s aqui, e vou aplicar a transformada de Laplace para essa soma aqui nessa expressão aqui do lado direito. Bom, feito isso aqui, agora eu vou utilizar, né, algumas coisas que eu sei da transformada de Laplace para poder simplificar essa expressão, certo? Então, a primeira coisa que eu sei é que a transformada de Laplace ela é
linear, certo? Significando, né, que é a transformada da soma de duas funções, né, e dessas funções, se elas estiverem multiplicadas por constantes, né, ela vai ser, né, a transformada da combinação linear de funções é a combinação linear da transformada dessas funções. Então, transformada disso aqui vai ser a soma, né, esse parâmetro aqui é uma constante, sai para fora, né, da transformada, então ela fica representada por essa soma aqui. Então, a transformada dessa expressão multiplicada por RC, somada com a transformada dessa função aqui, vai me dar essa transformada aqui, certo? Dessa combinação aqui no tempo. Então, utilizei aqui a propriedade de linearidade para simplificar esse lado direito aqui, e ainda posso utilizar mais coisas, né? Então, uma coisa que eu sei, né, é que essa função aqui, né, no domínio do tempo, isso aqui é um degrau, né? Essa operação que eu estou fazendo aqui, certo? É um degrau, eu estou aplicando um degrau de tensão nesse circuito aqui. Então, essa função Vs dt aqui, se vocês lembrarem da função degrau que a gente tinha, né? Então, a função degrau, só relembrando, né, essa função U de t é uma função que vale zero, né, para todos os valores de t menor que zero. Então, aqui, e ela vai valer 1 para os valores de t maiores do que zero, certo? Então, ela tem um comportamento dessa maneira, certo? Essa aqui é a minha função, essa é a minha função degrau, certo? Se eu multiplico essa função degrau por V de S, né? Que é o valor da fonte aqui, vamos dizer assim, essa fonte tem um valor constante V de S, né? Então, V de S por de T é justamente o que eu estou chamando de Vs de T, né? Então, essa fonte de tensão aqui é uma fonte de tensão contínua, ela tem um valor fixo, constante, e eu estou conectando essa fonte ao circuito, né, que é a resposta ao degrau que a gente conhece, né? Então, matematicamente, eu posso representar essa fonte como sendo o valor dela, né, que é esse valor aqui, V de S, multiplicado por uma função degrau unitário, né? Degrau unitário está só dizendo aqui que essa função Vs de t, né, ela vale zero, né, que é o momento antes do chaveamento, e ela vai valer 1 depois do chaveamento, e 1 multiplicado pelo valor de V de S vai dar o valor dessa fonte de tensão aqui, certo? Então, isso está representado nesse termo aqui, né, que representa justamente esse comportamento dessa conexão, né, dessa fonte aqui no instante t igual a zero, certo? Então, isso aqui está representando esse comportamento de degrau, certo? De tensão que eu estou aplicando ao circuito. Bom, então, para Vs de t, eu tenho essa expressão aqui, né? E eu continuo com esses dois termos aqui do lado direito. Bom, agora eu vou aplicar o que eu sei, né? Tanto da transformada funcional como das transformadas operacionais para mudar o meu domínio. Agora aqui eu ainda estou, né, tenho expressões aqui no domínio do tempo, vou passar totalmente agora para o domínio S, para o domínio da transformada de Laplace. Como é que eu faço isso? Bom, desse lado direito, esquerdo aqui, né, eu sei que V de S é uma constante, né, que é o valor dessa fonte aqui, então ela sai para fora da transformada e vai ficar apenas a transformada da função integral unitária. A gente viu essa transformada, foi a primeira transformada que a gente calculou, certo? Duas aulas atrás, e a gente sabe que essa transformada vale 1 sobre S, né? Então, vou substituir, né, essa expressão aqui pela transformada, né, pela função em S, que é 1 sobre S, e ela continua multiplicada por V de S, porque é o valor dessa fonte de tensão. Então, representei o degrau de tensão aqui no domínio de Laplace por esse termo aqui. Ok? Do lado direito, né, essa constante aqui não muda, né, continua multiplicando, mas agora eu vou transformar, né, a derivada de VC de T, né, no tempo para o domínio de Laplace. Então, se vocês lembrarem, né, da transformada, como é que a gente representa
a derivada, né, no tempo, no domínio de Laplace. Então, derivar no tempo corresponde a multiplicar por S, né, no domínio de Laplace, e subtrair do valor da função em t igual a zero, né? Então, aqui eu simplesmente peguei a transformada dessa derivada, né, substituir por S vezes VC de S, né, que é a transformada de VC de t, né? Então, essa derivada aqui está representada por isso aqui, subtraído, né, do valor de VC de t em t igual a zero, né? Isso aqui é o que é a relação que a gente obteve para a derivada primeira. Então, peguei a derivada primeira e substituí por essa relação aqui. E, por último, né, me sobrou essa transformada de VC de t, que é VC, V maiúsculo, né? C de S. Então, veja que eu estou usando letra minúscula para a função do tempo, letra maiúscula para a função do domínio de Laplace. Ok? Então, daqui, né, a gente pulou de uma equação que tinha, a equação diferencial, né, que tinha derivadas aqui no meio, para uma equação que não tem mais derivada, né, uma equação algébrica. Bom, tem essa equação aqui, né, vou pegar dos dois lados aqui, para simplificar, né, vou dividir por RC, né, então se eu divido por RC dos dois lados, né, fica aqui S por RC, e aí esse RC aqui vai embora, né, e vai ficar VC de S dividido por RC, certo? Agora eu vou dar uma simplificada nessa expressão, né, então veja que dividir por RC dos dois lados, esse termo aqui ficou do lado de fora, né, então tá aqui, né, isolado, e aí vai sobrar S vezes VC de S, né, e VC de S aqui, então, dividido por RC, né, porque eu dividi aqui e dividi esse termo aqui por RC. Então, 1 sobre RC, VC de S, é esse termo aqui, né, que é esse carinha aqui, e esse S aqui vem justamente desse S que está multiplicando VC de S. Então, VC de S vezes S está aqui, VC de S dividido por 1 sobre RC, que é esse termo aqui, está aqui também, e menos VC de zero está aqui, certo? No domínio do tempo. Bom, minha tarefa agora no domínio, dado que eu estou aqui no domínio de Laplace, né, ao invés de querer determinar VC de t, eu quero determinar quem é VC de S, né, que é a minha transformada. Então, vou manipular essa expressão de maneira a isolar a transformada da grandeza que eu quero descobrir, que no caso é a tensão sobre o capacitor, né? Então, a transformada da tensão sobre o capacitor é esse termo aqui, né, VC de S. Então, para isolá-lo, né, eu vou fazer o quê? Eu vou passar esse cara para o lado esquerdo, né, ele passa somando, tá aqui, né, e vou dividir tudo por S mais 1 sobre RC, né, fazendo isso aqui eu isolo essa minha transformada aqui, certo? VC de S. Então, eu posso, né, também separar esses dois termos aqui, né, esse termo aqui e esse termo aqui. E aí eu tenho, né, essa minha transformada aqui, VC de S, escrito dessa maneira aqui. Então, tenho esse carinha aqui, né, passou dividindo, eu passei o S dividindo aqui embaixo, então o S apareceu aqui, veja que ele saiu daqui, né, e apareceu aqui, então, só peguei esse termo aqui e escrevi dessa maneira aqui, e esse segundo termo continua aqui. Bom, agora, né, eu tenho, né, essa minha função VC de S somada com esses dois termos, eu ainda posso pegar essa expressão aqui, né, e simplificar ainda mais, certo? Então, eu posso pegar essa expressão aqui, né, e essa expressão aqui, né, que tem esse produto de S multiplicado por S somado com 1 sobre RC, né, eu posso ainda simplificar ainda mais essa expressão. Como é que eu posso simplificar? Eu vou pegar essa expressão aqui e fazer uma decomposição em frações parciais, certo? Uma pergunta a vocês. Vocês viram decomposição em frações parciais na disciplina de cálculo, talvez, ou na disciplina de variáveis complexas? Eu creio que esse é assunto, pelo menos
Até onde eu sei, você já vem a questão da decomposição de frações parciais de uma função racional em disciplinas anteriores. Correto? Então, o pessoal falou, alguém falou em cálculo 1. Então, isso aqui não é coisa... Falar em frações parciais para vocês não é coisa de outro mundo, certo? Vocês já viram isso aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui para simplificar essa... Vocês vão ver porque mais para frente. Mas aqui a gente faz uma decomposição, né, desse termo aqui, né, que tem esse produto, em frações parciais, certo? Então, o que a gente faz é simplesmente reescrever isso aqui, né, na forma da soma de duas frações parciais, né, uma para cada raiz desse denominador aqui da fração, certo? Da função. Então, para a gente quer escrever essa expressão nessa forma aqui, nessa soma aqui, para isso a gente precisa descobrir quem são esses coeficientes aqui, certo? Da expressão. Ver se eu tenho... Bom, nesse caso aqui, né, K1 vai ser VS, K2 vai ser menos VS, né? Como é que eu sei disso aqui? Bom, se eu substituir, se eu pegar, vamos substituir aqui e ver se isso aqui é realmente verdade, né? Depois a gente vai ver o método, né, o método de frações parciais de forma mais detalhada, né, como é que a gente procede para achar que K1 não vai ser, e K1 e K2 vão ser esses valores aqui. Bom, mas vamos só, né, fazer o teste para ver se isso aqui é verdade, né, então se a gente chama K1 e K2 isso aqui, né, então K1, esse primeiro termo aqui seria VS dividido por S, né, e o segundo termo seria menos VS dividido por S mais 1 sobre RC, né? Eu estou apenas pegando esses valores aqui, né? Substituindo nessa expressão e ver se essa igualdade, para ver se essa igualdade mesmo, se ela se confirma, ok? Então, a gente tem, substituindo K1, K2, a gente tem essa expressão aqui, né? Então, se a gente fizer o produto, né? Isso aqui vai ser, vamos colocar uma expressão só, né? Então, S multiplica S 1 mais RC, fica aqui embaixo, que é esse termo aqui, né? Bom, isso aqui dividido por isso, por S, né, vai dar S1 mais RC, e multiplicado por VS, né, vai ficar com VS vezes S, mais VS sobre RC, né, que é o produto disso aqui por isso aqui. E do outro lado, né, quando eu pegar isso aqui e dividir por isso aqui, vai sobrar S, né, então aqui, S vezes menos VS, né, vai ficar menos VS vezes S, né? Então, esses dois termos aqui vão embora, não vão cancelar, e no final das contas eu tenho VS sobre RC dividido por S, S mais 1 sobre RC. Então, veja que isso aqui, essa expressão aqui, é exatamente essa expressão que eu tenho aqui do lado esquerdo, certo? Ou seja, eu posso escrever nessa expressão aqui, se K1 for VS e K2 for menos VS, né? Essa expansão de frações parciais aqui vai corresponder exatamente a essa minha expressão aqui. Por que é mais vantajoso escrever isso aqui dessa maneira, ao invés dessa maneira aqui? Bom, a gente vai ver o que é, isso aqui vai ter a ver com a determinação da transformada inversa, né? Bom, mas em resumo, né, eu posso pegar esse termo aqui, né, da expressão que eu obtive para tensão no capacitor no domínio S, e separar em dois termos aqui. E aí, ao fazer isso, né, eu tenho que, eu vou determinar essas constantes aqui, K1 e K2, que aqui eu já sei quem são, e eu vou poder reescrever essa expressão aqui de cima, como essa expressão aqui agora, né? Então, já substituindo os valores de K1 e K2, né? Então, isso aqui vai ficar como VS sobre S, menos VS, S somado com 1 sobre RC, e aqui esse outro termo aqui de VC de zero, né? Dividido por S mais 1 sobre RC. Então, isso aí é o que eu tenho agora para trabalhar, certo? E a soma desses termos aqui me dá
comportamento da tensão no capacitor no domínio da frequência, no domínio do Laplace. Bom, do ponto de vista de solucionar o problema do domínio do Laplace, né, uma vez que a gente já determinou, né, essa expressão e fez uma expansão de frações parciais dessa expressão VC de S, o problema que a gente tinha no domínio de Laplace acabou, certo? Então, no domínio de Laplace, a gente já sabe quem é a transformada de Laplace da tensão no capacitor no domínio do tempo. A única coisa que falta agora é que a gente, para essa expressão que a gente obteve aqui, a gente descubra que função do tempo, né, corresponde a essa transformada aqui. Então, esse é o problema final, vamos dizer assim, que a gente tem para solucionar, achar a solução daquela equação diferencial sem propriamente utilizar os métodos de resolução da equação diferencial no domínio do tempo, né, resolvendo no domínio de Laplace. Então, no domínio de Laplace, a gente sabe que essa expressão é dada por isso aqui, e a gente agora precisa descobrir, né, qual seria, né, a função no domínio do tempo associada a essa função no domínio de Laplace. Em outras palavras, a gente quer fazer essa operação aqui, achar quem é a transformada inversa, né, de VC de S, né, que é achar a função no tempo associada a VC de S. Bom, então, para nós aqui, né, para o nível que a gente utiliza, não só nessa disciplina, mas também em outras disciplinas que vão fazer uso da transformada de Laplace, a gente tem que considerar duas coisas aqui. Então, a primeira coisa é a questão da existência dessa transformada inversa, certo? E a segunda coisa é, se ela existe, como é que a gente determina. Então, se uma dada função, né, admite transformada de Laplace, certo? A gente vai poder calcular ou determinar essa transformada inversa, certo? E aí, bom, se eu tenho a transformada de Laplace e quero achar quem é a função que está associada àquela transformada no domínio do tempo, né? Uma pergunta que aparece é, bom, para que eu possa fazer isso com segurança, né? A primeira pergunta que eu tenho que saber é se existe um mapeamento de 1 para 1, né? Do domínio do tempo do domínio de Laplace. Ou seja, existe apenas, se eu tenho uma transformada de Laplace, vai existir apenas uma função no domínio do tempo que tem aquela transformada de Laplace? Porque se existir, então eu consigo, né, voltar no domínio da frequência para o domínio do tempo e com certeza achar quem é a minha função. Mas e se existir mais de uma função no domínio do tempo, né, que leva para a mesma transformada de Laplace? O que é que acontece? Eu não vou conseguir, né, fazer o caminho de volta, porque aí qual dessas funções vai ser a minha função no domínio do tempo? Então, o problema da existência, da unicidade aí a transformada é um problema importante. E a transformada de Laplace tem uma coisa interessante que é o seguinte, existem várias funções, para uma dada transformada de Laplace, na verdade, existem várias funções que podem ter a mesma transformada. Então, aí já parece um problema para a gente, né? Que se existem várias funções que podem ter a mesma transformada, como é que eu faço esse caminho de volta, né? Da transformada para a função no tempo? A questão é que essas funções, né, que têm a mesma transformada, dentro do contexto das funções que a gente usa, é o que a gente chama de funções que são idênticas a menos de algumas do número finito de descontinuidades, certo? Então, imagine que eu tenha uma função, sei lá, uma função senoidal, alguma coisa desse tipo, né, no tempo, e aí eu tenha uma função que aqui ela tem uma descontinuidade, vamos dizer assim, né? Então, ela é a mesma função seno, vamos dizer assim, é uma função idêntica, só que aí ela tem um número aí finito, né, de descontinuidade. Então, para alguns valores dessa função, ela é descontínua, certo? E ela não é exatamente essa função seno. Então, essas duas funções aqui, se você aplicar a definição da transformada de Laplace, vamos dizer assim, isso aqui é a função f1 de t, né? Esse aqui é a função f2 de t, né? Essa função aqui é exatamente idêntica a essa função, exceto nesses valores aqui de descontinuidade, certo?
nessas descontinuidades. Então, funções que diferem entre elas apenas, né, por descontinuidades finitas, né, em valores, e também por um número finito de descontinuidades, né, no caso aqui eu tenho duas, mas se eu tiver n descontinuidades, né, entre duas funções, que vão ser idênticas a menos desses pontos aí, essas funções, na verdade, vão ter mesmo transformada de Laplace, né? Então, se você for calcular a transformada de Laplace dessa função aqui, ela vai me dar uma função f de s, essa transformada de Laplace aqui também vai dar uma função f de s, a mesma, certo? Idêntica. Aí você vai me perguntar, professor, mas e aí agora eu tenho um problema, né? Porque se eu souber f de s e quiser voltar para o domínio do tempo, a transformada inversa pode ser f1 de t ou pode ser f2 de t. Como é que eu sei que é uma ou que é outra? Bom, aqui a gente usa o critério de que, né, na verdade, essas funções aqui são idênticas, né? Então, você não tem como distinguir entre uma coisa e outra aqui, certo? O que a gente utiliza é o bom senso de que a gente sabe que no circuito que a gente está analisando, as funções que a gente obtém, né, como resposta, são funções contínuas no tempo. Então, essa função aqui para a gente não tem muito significado nessas descontinuidades finitas que acontecem em alguns pontos dessa função, para a gente não tem muito significado, certo? Físico. Então, você não tem como você ter uma função, embora essa transformada de Laplace seja transformada associada a essa função aqui, não tem como a gente obter essa função aqui num circuito físico real, né? Então, daqui, né, por esse raciocínio, quando a gente faz a transformada, quando a gente busca a transformada inversa, a gente busca a função que geralmente ela tem essa propriedade de não ter essas descontinuidades múltiplas aqui e finitas, né? Então, em outras palavras, a gente está buscando a função que é mais comportada, né, dentro do conjunto de funções que a gente trabalha. E aí a gente consegue separar associar, né, apenas uma transformada, né, a uma função no tempo, a transformada que a gente tem. Então, a gente faz um mapeamento entre essas duas coisas aqui, né, também considerando, né, o tipo de resposta que a gente espera para o circuito, né, e sabendo que as funções que têm essa transformada idêntica, né, são funções meio estranhas, né, ou que não estão dentro do que a gente espera para o comportamento desse circuito. Mas, matematicamente, essas funções aqui vão ter a mesma transformada, certo? E a discussão, né, a discussão mais aprofundada sobre, né, como é que a gente realmente assim, faz uma discussão mais cuidadosa, né, mais formal sobre isso aqui matematicamente, ela está fora do escopo, né, dessa disciplina, e eu acredito que até das próximas disciplinas que vocês vão trabalhar, a gente não entra muito no mérito disso aqui, porque, do ponto de vista prático, né, dos sistemas que a gente trabalha, tem pouca relevância, certo? Então, não é uma coisa que atrapalha a gente muito. Mas, enfim, para a gente, alguém tem alguma pergunta? Professor, no caso a gente vai pegar sempre o resultado mais conveniente, correto? Como eu falei, né, a gente tem aquela tabela de transformadas, né, que associa a transformada no tempo à transformada de Laplace, então aquela que é a função, aquelas funções são as funções que aparecem para a gente no domínio do tempo, certo? Então, quando a gente tiver o problema de achar a transformada inversa, a gente vai ter que identificar, né, dado aquelas funções que a gente tem, qual seria a função, né, no domínio do tempo, dentro desse conjunto de funções que a gente espera, né, que a gente sabe que o comportamento do circuito vai exibir. E toda essa questão de algumas funções específicas, né, estranhas, que podem aparecer com a mesma transformada de Laplace, isso a gente vai abstrair, porque não vai ser um problema relevante, prático para a gente, né, um problema mais teórico e matemático do que de engenharia, certo? Então, a gente meio que evita esse problema, mas dá um argumento razoável, né? Um argumento convincente, que é esse argumento dos sistemas que a gente está trabalhando, a gente não espera encontrar aquele comportamento ali, então, obviamente, a gente faz essa simplificação para poder trabalhar com esse método e poder determinar transformadas inversas. Bom, então,
a gente vai, né, trabalhar aqui com o que a gente sabe, né, para cada um desses termos aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai relembrar aqui é que a gente sabe a transformada da função degrau, né? Então, a função degrau, né, unitária, né, multiplicada por uma constante, ela vai ter transformada a constante, né, dividida por S. Então, isso aqui a gente sabe, né? Então, por isso aqui a gente vai fazer a seguinte associação, né? Então, para essa função aqui, né, K sobre S, a função no tempo correspondente é K vezes o degrau unitário, certo? Então, se a transformada me dá isso aqui, então essa função aqui, né, de Laplace vai me dar essa função no tempo. Então, esse é o mapeamento que a gente vai fazer, né, para determinar a transformada inversa. Bom, eu sei também, né, se vocês verem lá na tabela de transformada que a gente tem, é que se eu tiver um amortecimento, né, uma função desse tipo aqui, elevada a menos AT, a transformada disso aqui vai me dar 1 sobre S mais A, né? Então, a partir dessa relação aqui, eu vou dizer, bom, então, se essa função leva essa daqui, essa função daqui vai me levar essa daqui. Então, a transformada inversa de 1 sobre S mais A é essa exponencial aqui, desse amortecimento aqui no domínio do tempo. Ok? Então, se eu sei dessas duas coisas aqui, então eu vou pegar agora a função que eu quero descobrir, né? Que no caso, eu quero descobrir a transformada disso aqui, né? E vou observar cada um desses termos aqui, sabendo dessas duas relações aqui, e vou determinar, né, quem é essa função VC de t aí no tempo. Então, vou aplicar a transformada inversa aqui desse lado, vai ser a transformada inversa desse lado aqui, vai equação. A transformada inversa também tem essa propriedade de linearidade, né? Como a transformada original é linear, a inversa também vai ser linear. Bom, transformada inversa do lado esquerdo, né? Vai ser VC de t, vai ser a soma dessas transformadas aqui, inversas individuais aqui de cada termo aí. Bom, se a gente lembrar, né, da transformada do degrau, então, VS sobre S, né, é um degrau acontecendo em t igual a zero, e um degrau que tem valor V de S, né, então, esse termo aqui está associado a essa função aqui no tempo, né, V de S multiplicado pelo degrau unitário, então já achei a expressão no tempo para esse primeiro termo aqui. Para o segundo termo, né, eu tenho um sinal negativo aqui, né, e tenho V de S que sai da transformada, então vai ficar a transformada, né, deixa eu só lembrar o que a gente viu no outro slide, é que a transformada de exponencial de menos AT, isso aqui vai para 1 sobre S mais A, certo? Então, isso aqui é o que a gente conhece. Então, se eu tiver aqui 1 sobre S mais 1 sobre RC, né? Isso aqui vai estar, né? A aqui vai valer 1 sobre RC, então isso aqui vai ter que estar associado a elevado a menos T dividido por RC, não é isso? Que aqui eu só fiz essa substituição aqui, né? Peguei A, chamei de 1 sobre RC, então essa transformada aqui vai implicar nisso aqui também. Então, veja que aqui eu tenho V de S, né? Que isso aqui é uma constante, saiu para fora da transformada inversa, ficou, né, a transformada inversa dessa expressão aqui. A transformada inversa dessa expressão aqui eu obtenho porque eu sei essa relação aqui, né? Então, eu só substituo A por 1 sobre RC e eu sei que essa transformada aqui é essa exponencial decrescente aqui com T dividido por RC, né, no expoente. Então, apareceu esse termo aqui. Para esse último termo aqui do lado direito, a mesma coisa, né? Sinal positivo porque é o sinal da que está aqui, né? VC no instante zero também é uma constante, então sai para fora dessa transformada e vai ficar também a transformada disso aqui, que é essa exponencial aqui. Então, apareceu aqui. Ok? Bom, e do lado esquerdo, né, logicamente, a transformada de VC de S é o VC de T, que é quem eu estou querendo determinar. Bom, feito isso, agora eu tenho uma expressão para a minha tensão no capacitor que está no domínio do tempo, certo? Então, eu posso pegar essa expressão aqui e ainda fazer umas modificações, né?
E, por exemplo, eu posso, esse VDS aqui, né? Como, se eu considerar t maior que zero, essa função de t vai valer 1, né? Então, eu vou deixar o VDS isolado aqui. E essa exponencial eu vou colocar em evidência. Então, se eu coloco em evidência, valor inicial, sinal positivo, valor, esse menos VDS vai aparecer com valor negativo, e a exponencial aqui de menos t sobre RC. Que expressão é essa daqui? É a expressão que a gente obtinha, né, para a resposta ao degrau do circuito RC. Se vocês lembrarem da resposta ao degrau, é o valor final, né, somado com o valor inicial menos o valor final, exponencial da constante de tempo do circuito. E a constante de tempo, 1 sobre a constante de tempo do circuito, aqui no caso a constante de tempo vale RC, então, tá isso aqui para t maior ou igual a zero, né? T maior que zero, desculpa, o de t vai valer 1. Ok? Então, obtive aqui a solução, a minha solução para esse circuito RC, a mesma solução que a gente obteve solucionando lá a equação diferencial. No caso, a gente solucionou a equação diferencial no segundo estágio, utilizando integração, né? Porque a equação era separável, né? Então a gente só fez a integração da equação e obteve a solução via na equação separável, né? E no caso da resposta ao degrau, tinha o caso da resposta da solução particular, né? Então a gente soma com a solução particular, que é a solução de regime estacionário, e aí a gente obteve, né, a solução da equação homogênea, mais solução da solução particular, a solução da equação diferencial. Então veja que a expressão que a gente obteve aqui é idêntica, exatamente a mesma coisa da expressão que a gente obteve solucionando a equação no domínio do tempo, certo? Solucionando pelo método de solução da equação diferencial lá no segundo estágio. Aqui a gente utilizou a transformada de Laplace, né, no meio da história, identificou qual é a transformada dessa função aqui, né, no domínio S, e aí fez a inversão do domínio S para o domínio da frequência, fazendo a transformada inversa, e obteve exatamente a mesma resposta, né, como era de se esperar, né. Então, se esse método está realmente correto, né, a gente tem que obter exatamente a mesma resposta. Se a resposta fosse diferente, então alguma coisa estaria errada. Mas a resposta que a gente obtém aqui é exatamente a mesma. Mas, nesse processo, né, de utilizar a transformada de Laplace, quantas vezes a gente teve que integrar ou derivar alguma coisa aqui? Nenhuma, né? Então, nós escrevemos a expressão para o circuito, deixa eu só voltar aqui rapidinho, né? Nós escrevemos a expressão da equação diferencial para o circuito, aplicamos a transformada de Laplace, não tivemos que integrar nem derivar absolutamente nada aqui, né? E aí, achamos que a expressão da tensão do capacitor na domínio da transformada de Laplace, e aí, uma vez achado isso aí, a gente teve o trabalho de buscar, né, quem seria a transformada inversa. E a gente fez isso via associação, né, achando qual é, para cada termo aqui da transformada, qual seria a função no tempo correspondente, e aí encontramos a solução do problema. Ok? Que é idêntica à solução que a gente encontrou fazendo a análise via equações diferenciais. Então, aqui, essa que é, né, a vantagem, né, desse método, né, obter soluções para esses problemas sem recorrer à integração ou diferenciação no meio da história, no meio do processo, certo? Alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa não ficou claro aqui nessa resolução que a gente fez? Ok, então, veja que a gente começa já, né? A gente já fez a primeira análise do circuito, a gente viu que a transformada de Laplace nos permite, né? Que a gente pegue um circuito qualquer, né? Fazer a análise dele no domínio do tempo, pela lei de Kirchhoff no domínio do tempo e escrever, né? Uma expressão, uma equação diferencial e resolver essa equação diferencial com o auxílio da transformada de Laplace. Então, isso é o primeiro ponto.
Bom, essa é uma abordagem possível, mas veja que a gente começou o problema escrevendo as equações, as leis de Kirchhoff, né, diretamente no domínio do tempo, né? Então, de certa forma, a gente teve um trabalho a mais para poder determinar essa expressão, porque a gente ainda teve que escrever a expressão da equação diferencial, certo? E aí isso ainda consome, né, um certo. Mas a gente fez primeiramente para exemplificar, né, o método de resolução. Qual seria, né, uma forma ainda mais, vamos dizer assim, que uma forma de abordar esse problema que ainda simplificasse ainda mais o nosso trabalho. Seria utilizar diretamente as leis de Kirchhoff no domínio de Laplace. A gente sabe que são várias, né? A gente viu no começo da aula. Para que a gente possa utilizar as leis de Kirchhoff no domínio de Laplace, a gente tem que ter um diagrama de circuito que agora vai estar completamente no domínio de Laplace, certo? E aí, para a gente obter isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar quais seriam, né, as relações entre tensão e corrente para cada elemento do circuito, né? No caso, a gente tem resistores, indutores, capacitores, né? Que cada um vai ter uma relação entre tensão e corrente no domínio do tempo. A gente precisa estabelecer qual seria essa relação entre tensão e corrente no domínio de Laplace, para que aí sim a gente possa representar esses elementos num diagrama de circuito no domínio de Laplace e poder resolver o nosso problema sem escrever nenhuma expressão no domínio do tempo a priori, né? Apenas já começando com o diagrama de circuito no domínio de Laplace e trabalhando tudo no domínio de Laplace. Então, como é que a gente faz isso, né? Bom, então aqui eu listei, né, tentar nessa tabela aqui, as relações que a gente conhece para cada elemento, né, passivo do circuito no domínio do tempo. Então, para o resistor, a gente conhece a lei de Ohm, né, que a tensão vai ser dada pela resistência multiplicada pela corrente. O indutor, né, a gente sabe que a tensão vai ser L vezes a derivada da corrente, né? E para o capacitor, a gente tem essa relação entre a tensão e a corrente. A tensão vai ser 1 sobre C, a integral da corrente, mais o valor inicial da tensão, certo? Veja que isso aqui, né, sempre lembrando que sinais dessas expressões dependem da convenção passiva, certo? E das referências que a gente adota para tensão e corrente. Então, aqui, obviamente, o sinal positivo em todas essas relações significa que a tensão, né, a referência o sentido da corrente está na direção da queda de tensão para todos esses elementos, para que essas expressões sejam escritas dessa maneira com sinal positivo. Bom, mas e no domínio de Laplace, né? Como é que eu obtenho uma expressão correspondente a essa expressão de domínio do tempo no domínio de Laplace? Eu vou pegar, né, e aplicar a transformada de Laplace dos dois lados aqui dessas igualdades e ver o que é que eu obtenho. Então, para o resistor, nada muda, né? Porque R é uma constante. Então, eu simplesmente transformo aqui a tensão do domínio de Laplace e a corrente do domínio de Laplace, né? Essa constante aqui sai para fora da transformada do lado direito e não vai ficar apenas a transformada da corrente. Então, lei de Ohm do domínio do tempo no domínio de Laplace é a mesma coisa. Para o indutor, aí a coisa já muda de figura, né? Porque como a gente viu, né, a gente não tem nessa derivada no domínio do tempo. No domínio de Laplace, ela não é mais uma derivada. Então, se eu aplicar a transformada de Laplace dos lados dessa expressão, né, e utilizar o que eu sei dessa propriedade da derivada, eu vou ficar com a tensão no domínio de Laplace igual a indutância que sai, né, uma constante, e aí a transformada dessa derivada aqui vai me dar isso aqui, né, S vezes a transformada da corrente menos o valor inicial da corrente no tempo. Ok? Então, veja que aqui já mudou essa relação, né, entre tensão e corrente no domínio de Laplace, já é bem diferente do que é no domínio do tempo. O capacitor também, mesma coisa, né? Integrar no domínio do tempo significa dividir por S, né? No domínio de Laplace. Né? Então, veja que a integral da corrente aqui me deu essa divisão por S, certo? Aqui, certo? Então, essa integral aqui me deu esse 1 sobre S, né?
a transformada da corrente no tempo. E esse V0 aqui, né, ele acaba sendo a transformada de um degrau, né? Então, a transformada de uma função constante, né, ela equivale à transformada de um degrau. Então, se vocês se vocês notarem, né, a transformada de Laplace ela é definida como sendo a integral de zero a infinito, né, de alguma coisa, né, no caso aqui a transformada de zero a infinito de v de zero exponencial de menos s dt, né, vai me dar a transformada desse termo aqui, só que essa transformada aqui, ela esse v0 é um constante, né, então ele pode sair aqui de dentro da integral, e aí isso aqui vai me dar essa transformada de v0 de zero dessa exponencial. Isso aqui é igual, né, a transformada de u de t, né, é elevado a menos st dt, né, porque aqui eu tenho 1, isso aqui vale 1, né, e aqui o de t também vale 1 para t maior que zero, mais, vamos dizer assim, né, que é justamente esse, no limite dessa integral aqui começa, né, então essa função que vale 1 nesse intervalo, então no final das contas, né, aparece esse v0 sai para fora da transformada e sobra esse 1 sobre s, que é a transformada do degrau, né, porque isso aqui é uma constante aqui, né. Então, aplicando a transformada de Laplace desse lado, eu obtenho isso aqui, e desse lado aqui eu obtenho isso aqui, e esse 1 sobre s aparece aqui, porque essa constante aí vai me dar uma transformada que é a mesma transformada do degrau. Ok? Então, agora a gente tem os elementos de circuito, e a gente tem as relações entre corrente e tensão nesses elementos para representadas no domínio de Laplace, certo? Então, agora, se a gente escreve o diagrama de circuito no domínio de Laplace, né, a gente sabe as leis de Kirchhoff no domínio de Laplace, a gente sabe também as relações entre tensão e corrente para cada elemento no domínio de Laplace, então a gente pode trabalhar diretamente, né, no domínio S, esquecendo o domínio do tempo, vamos dizer assim, por hora. Bom, aí entra uma questão agora importante, né, que é como que você, né, como é que você chama, ou como é que você define, né, a relação, né, ou o parâmetro que define a relação entre tensão e corrente para cada um desses elementos aí no domínio de Laplace, certo? Então, agora, diferentemente do domínio do que acontecia no domínio do tempo, né, para todos esses elementos aqui, tanto para o resistor, quanto para o indutor, quanto para o capacitor, a gente vai definir um parâmetro para cada um deles, que a gente vai chamar de impedância, certo? E esse parâmetro, ele vai estabelecer a relação entre tensão e corrente no domínio de Laplace, né? Então, veja que cada um dessas expressões aqui, eu tenho tensão de um lado e corrente do outro lado, e aí multiplicando a corrente, né, eu tenho um parâmetro aqui, certo? Aqui é R, aqui é L vezes S, né? Aqui eu tenho 1 sobre SC vezes a corrente. Então, o fato de eu ter esse parâmetro multiplicando essa expressão aqui vai me permitir definir o que a gente chama de impedância, né? Impedância é definida, né, como sendo a relação entre tensão e corrente, né, no domínio de Laplace. E essa impedância ela vai poder ser definida de forma similar, né, para cada um desses elementos aí, diferente do que a gente tinha no domínio do tempo. Então, no domínio do tempo, né, resistência não tinha muito a ver com capacitância e não tinha muito a ver com indutância, né, porque a gente tinha as derivadas lá no meio, e aí cada um desses parâmetros representava uma coisa. Já que no domínio de Laplace, né, quando a gente definir impedância, a impedância vai sempre definir o mesmo tipo de grandeza, vamos dizer assim, o mesmo tipo de relação entre
tensão e corrente. E a gente vai ver que a gente pode fazer isso porque essas expressões aqui sempre vão me dar uma relação direta entre tensão e corrente no domínio de Laplace. Então, no domínio de Laplace, né, a gente sempre tem uma expressão que vai me dar a tensão em função da corrente, e essa corrente vai estar multiplicada por uma constante aqui, né, uma constante Z que depende dessa variável S. Então, se a gente observa aqui no domínio de Laplace, né, para o resistor, para o caso do resistor, se eu chamar Z, né, de R, né, eu obtenho essa expressão aqui. No caso do indutor, se eu chamo Z de S vezes L, né, eu vou obter essa expressão aqui, esquecendo esse termo aqui inicial, né, esse termo aqui não faz parte da definição de impedância, mas esquecendo esses valores iniciais aqui de corrente e de tensão, a gente define esses valores de Z, né, de impedância, como sendo essas expressões aqui. Isso aqui nos permite escrever, né, tensão em função de corrente, né, multiplicado pela impedância para todos esses elementos aqui, né. Então, isso aqui é uma coisa interessante. E veja que tem outra coisa interessante, que essa impedância aqui, ela tem uma unidade, essa unidade é a ohm, certo? E essa unidade vai ser a mesma para todos esses elementos, tanto para o resistor, como para o indutor, como para o capacitor. Impedância vai ser medida em ohms, certo? E significando dizer, né, que a unidade dessas três expressões aqui é ohm. Então, R, S vezes L, 1 dividido por S vezes C, todas elas têm a mesma unidade, e essa mesma unidade é ohm, certo? Então, isso aqui não é uma coisa aparentemente clara, né? Você olha para essa expressão, não é intuitivo dizer que S vezes L tem a mesma unidade de ohm, de resistência, né? Então, vamos dar uma olhada, né, por que isso aí acontece, né? Então, a primeira coisa que a gente vai observar aqui é o seguinte, vamos observar as unidades, né? Se eu definir impedância como sendo a relação entre tensão e corrente no domínio de Laplace, né? Vamos analisar aqui, né, como é que fica essas grandezas, né? A unidade dessas grandezas. Então, a unidade desse lado esquerdo da expressão tem que ser igual à unidade do lado direito, né? Que, por consequência, tem que ser igual ao produto da unidade desses dois termos aqui. Então, vamos supor que eu não conheço a unidade de impedância, né? E quero descobrir quem é a unidade dela, desse parâmetro Z. Bom, eu conheço a unidade de V de S, né? Eu sei que é volt vezes segundo, né? Pelo que a gente discutiu no começo da aula, e sei a unidade de I de S, né? Que é amperes vezes segundo. Bom, agora eu posso determinar a unidade de Z de S, né? Essa unidade vai ser, né, volt vezes segundo dividido por ampere vezes segundo, né? Que no final das contas é volt sobre ampere, né? E volt sobre ampere é o que a gente conhece como ohm, certo? Então, se vocês novamente lembrarem da lei de Ohm, né? Resistência é dada como sendo tensão sobre corrente, né? Então, a unidade Ohm aqui é a unidade de tensão, desculpe, a unidade de resistência aqui, que no caso é Ohm, né? Isso aqui vai ser a unidade da tensão dividida pela unidade da corrente. Isso aqui vai ser volt, né? Volt dividido por ampere. Certo? Então, volt sobre ampere é ohm. Então, veja que aqui é a unidade de impedância, né? Se eu aplico o que eu sei de VDS e de IDS, eu chego que essa unidade é volt sobre ampere, que, consequentemente, é ohm. Então, a unidade de impedância vai ser a mesma unidade de resistência. E o interessante aqui, né, é que tanto aqui, né, nesse primeiro caso do resistor é claro, né, que isso aqui vai ser ohm, mas no caso do indutor e do capacitor, isso aqui não é claro, que essa relação aí dá ohm, mas a gente vai ver aqui agora que isso realmente dá ohm, né. Vamos fazer a análise aqui para cada um dos casos, né. Bom, a impedância do resistor, né, é diretamente a resistência, certo? A relação entre tensão e corrente no domínio de Laplace é dada pela resistência também, então, diretamente, a unidade de Z aqui vai ser a unidade de R, né? E é ohm, então esse aqui é o caso trivial.
Mas e no caso do indutor, né? O indutor, a impedância dele, né, a relação entre tensão e corrente vai ser dada por SL. Unidade de SL, né, é a unidade de S multiplicado pela unidade de L. Então, a unidade de L, né, a gente sabe que L, né, que V é igual a L daí dt, né, então a unidade de L, vamos colocar aqui em cima, né, a unidade de L tem que ser igual, né, a unidade, vamos colocar aqui L di dt, né, tem que ser igual a unidade de V de L. Então, V de L é igual a L di dt, significando dizer que a unidade de V de L tem que ser igual à unidade de derivada da corrente multiplicada pela unidade de indutância, né? Então, a unidade de indutância, na verdade, o Henry, né, é dado por volt dividido por ampere por segundo, né? Certo? Isso aqui é igual a 1 Henry. Então, por que isso? Porque eu estou dividindo volt, né, por ampere por segundo, né, para obter a unidade de indutância. Então, eu tenho isso aqui. Então, veja que aqui, né, se eu colocar isso explicitamente, né, então, unidade de L, unidade de V dividido por unidade da derivada da corrente, que é volt dividido por ampere por segundo, né, volt por ampere por segundo, está aqui, multiplicado por unidade de S, né, essa a gente já sabe que é unidade de frequência, né, então é 1 sobre segundo, e aí se eu faço a simplificação dessa expressão aqui, né, veja que aqui, essa segundo aqui vai embora, né, vai sobrar só volt por ampere a gente sabe que é ohm, certo? Então sobrou exatamente volt por ampere, significando dizer que a unidade, realmente, né, a unidade de S vezes L é ohm, né, por incrível que pareça. Para o capacitor, a mesma coisa, né, então se a gente fizer a análise dimensional aqui, e a gente está procurando a unidade disso aqui, né, mas a unidade disso aqui tem que ser 1 sobre a unidade desse produto aqui, né, e agora a gente expressa, né, quem é a unidade de capacitância em função de volt e de ampere, né, então, novamente aqui, deixa eu só apagar isso aqui, a gente sabe que, né, para o capacitor, a unidade de I tem que ser igual à unidade de capacitância vezes a unidade na derivada da tensão. Então, se eu quiser saber quem é a unidade de capacitância em função das unidades de corrente e de tensão, né? Isso aqui vai ser unidade de I de C dividido por unidade da derivada. E isso aqui vai dar, né, ampere, né, que é a unidade de corrente, dividido por volt por segundo. Certo? Então, veja aqui, eu peguei aqui, né, ampere, está aqui, a unidade, volt por segundo. E aqui a unidade de S, 1 sobre segundo. Bom, novamente aqui, né, esse cara aqui vai, sei lá, segundo aqui com o segundo vai embora, né, vai ficar 1 sobre ampere por volt, que dá volt sobre ampere, certo? Então, volt sobre ampere novamente vai dar 1. Certo? Então, é uma das fontes de confusão aqui, né, quando você começa a avaliar no domínio da frequência, né, que tudo vira impedância, né, vocês vão ver que em circuitos 2, em outras disciplinas, e vocês forem trabalhar, né, com análise de circuitos, ou no domínio de Fourier, ou no domínio de Laplace, né, então no domínio de Fourier vocês vão vocês vão analisar, né, o regime permanente senoidal, que é em circuito 2, então tudo lá vai ser também em função de impedância, e aí todos os valores, para todos os elementos você tem valores em ohm, né? E aí você se pergunta, né, às vezes o livro não discute, por que essas unidades são todas dadas em ohm, né? Isso faz sentido, né? Porque uma tem uma resistência, isso aqui é claro, né? Isso aqui tem que ser da unidade de ohm, mas isso aqui não é claro, né, para o indutor nem para o capacitor. Mas se você sair, né, analisando as unidades, né, de cada uma dessas expressões de forma cuidadosa, você vê que no final das contas é tudo volt sobre ampere, né, e
volt sobre ampere, né? É a definição de ohm. Ok? Então, em resumo, todos os elementos do circuito que a gente tem, todos os elementos passivos, resistores, indutores e capacitores, agora a gente vai ter associado, né, a esses elementos uma impedância, né? E essa impedância, ela vai nos dar a relação entre tensão e corrente, certo? No domínio de Laplace. Então, sempre, para todos os elementos que a gente tem aí, a gente sempre vai ter uma relação de V de S igual a Z de S, né? Vezes a corrente de S. Então, essa relação aqui vai ser a mesma relação, né? Mesmo tipo de relação para todos esses elementos. A única diferença é que, dependendo do elemento, a definição de Z de S aqui muda. Ok? Então, isso aqui, essa abordagem vai nos ajudar a gente escrever o diagrama de circuito diretamente no domínio de Laplace e obter as relações, né, das leis de Kirchhoff diretamente no domínio de Laplace. Ok? Bom, então, eu acho que antes de a gente começar a falar sobre esses elementos, mais em detalhes, eu acho que é bom a gente parar por aqui hoje, certo? Porque ainda tem um conteúdo extenso para a gente ver a representação de cada elemento no domínio de Laplace, então a gente continua essa discussão, né, na próxima aula. Então, na próxima aula a gente começa falando sobre como é que eu pego agora, né, cada elemento do circuito e vou colocar lá um elemento ideal de 2 terminais, só que agora no domínio de Laplace, né? Para colocar aquele elemento lá no circuito, no domínio de Laplace, eu vou ter que estabelecer, né, qual vai ser a relação entre tensão e corrente. E para isso a gente já sabe aqui que cada um deles vai ter uma impedância associada. Ok? Então como a gente já está em cima da hora hoje, a gente termina por aqui, certo? E aí na próxima aula, que vai ser eu vou informar agora no aviso, né? A gente discute, continua a discussão. Então, eu vou encerrar aqui a gravação por hoje e vou dar alguns informes e a gente encerra a aula.